Oi, crianças! Hoje a prof trouxe um amigo para contar uma história junto com a prof. E o nome do nosso amigo é Zé. Ô Zé, dá oi pras crianças! Oi, crianças! Tudo bem com você, Zé? Tudo bem? Ô Zé, a prof hoje vai contar uma história que tá lá na Bíblia. Você tá curioso para saber que história que é essa? Eu tô muito curioso. Ainda bem que você tá curioso. Eu acho que as crianças de casa também estão curiosas. E é uma história, crianças, que fala que até os ventos e o mar obedecem a Jesus. Uau! Jesus é maravilhoso. Eu amo ele. Ai, eu também amo ele. E a nossa história, ela tá lá no livro de Marcos, no capítulo 4. Nos evangelhos. Isso mesmo, ela tá lá no Evangelho. E é essa história aqui, crianças. E a história conta que Jesus, ele estava muito cansado. Ele tinha passado o dia conversando com as pessoas, falando com elas sobre o amor de Deus, então ele estava bem cansado. Aí ele foi dormir no barquinho. Isso mesmo, ele foi lá descansar no barquinho. Mas antes, ele falou assim para os discípulos: vamos até o outro lado do lago. Aí eles foram, né? Isso mesmo, eles foram lá para o outro lado do barco. Mas Jesus ficou dormindo no barquinho. Sim, Jesus ficou porque ele estava muito cansado. Ele queria descansar, ele estava bem cansado. E daí, Prof. Ângela, o que aconteceu? De repente, crianças, começou uma tempestade, um vento forte, umas ondas enormes e elas faziam muito barulho, muito barulho. Chua, chua. Isso mesmo, Zé, e a água começou a invadir o barco. E aí, Prof, o que aconteceu? Os discípulos, eles começaram a ficar apavorados. Eles falavam assim: socorro, socorro! Socorro! O nosso barco tá afundando! Jesus tá lá dormindo! Socorro! Chegaram até, crianças, a acordar Jesus. Aí Jesus acordou. E aí eles falaram para Jesus: Ô mestre, tá uma tempestade lá fora. O barco está quase virando e o senhor nem se importa? Pois é, os discípulos pensaram que Jesus ele não estava se importando com aquela tempestade, porque ele ficava lá dormindo. A gente sempre fala que Jesus não faz nada, né, prof? Quando a gente pede alguma coisa para Jesus, aí Jesus fica em silêncio. O silêncio também é uma resposta, né? Aí a gente fica falando que Jesus não faz nada. É verdade, mas o silêncio também é uma resposta, né? Olha a cara que os discípulos fizeram. Cara ficaram apavorados. Faz cara de apavorados, é? Crianças, façam cara de apavorados junto com o Zé. Eles estavam com muito medo. Mas aí, o que aconteceu depois, Zé? O que aconteceu depois? Jesus se levantou, né? Sim, Jesus se levantou. E então ele olhou para a água e disse: o que ele falou para a água? Eu sei. Ele falou assim: atenção, água, fique calma, fique quieta. E o que aconteceu daí? A água ficou quietinha, paradinha. E o vento parou. Foi embora. A água ficou quietinha, paradinha, ficou um silêncio. E os discípulos ficaram espantados. E aí eles disseram assim: quem é este homem que até o vento, a água e tudo mais obedecem? Mas aí Jesus olhou para eles e falou assim: por que vocês ficaram com tanto medo? É verdade. Jesus perguntou para os discípulos por que eles ficaram com medo, né? Sim, Jesus perguntou e perguntou assim para eles: vocês não têm fé? E vocês que estão me vendo aí, vocês têm ou não têm fé? Hein? Vocês sabiam que a fé é um dom de Deus? Então você tem que pedir. Verdade. Todos nós precisamos pedir que Jesus nos dê muita fé. Verdade, Zé. E os discípulos perguntaram assim, entre eles: quem é este homem? Eu já falei essa parte. Que até as ondas, o mar, o vento obedece? Foi isso mesmo que eu acabei de falar. Mas você é um boneco obediente? Eu sou sim. E as crianças de casa, Zé, será que elas são obedientes? Todos nós somos obedientes. A prof é obediente,
as crianças de casa também são obedientes. Isso mesmo, a gente tem que ser criança obediente, temos que ser muito obedientes. Temos que obedecer o papai, a mamãe, mas acima de tudo, Zé, a gente tem que obedecer a Deus, porque Deus, Ele nos ama e Ele sempre está perto da gente, Ele sempre vai estar com a gente em todos os momentos, todas as dificuldades que a gente passar, Ele sempre vai estar do nosso ladinho, coladinho com a gente. E eu espero, crianças, que vocês tenham gostado da história que a Prof e o Zé contaram. Vamos dar tchau para as crianças, Zé? Tchau, crianças! Tchau. Deus abençoe!